Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal. É uma alegria estarmos juntos para mais uma vez compartilharmos da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver a segunda parte do capítulo 22 do livro do Apocalipse, a partir do versículo de número 6. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, louvamos a Deus pelo privilégio de poder participar desse projeto tão lindo de leitura da palavra do Senhor. Agradeço a minha pastora presidente, pastora Luíde, pela confiança, pastor Gideon Júnior pela oportunidade que nos concede de participar desse projeto. Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, e que Deus continue falando ao nosso coração através da sua palavra. Queridos, nós vimos que no capítulo 21, João tem a visão gloriosa do novo céu e da nova terra. O Deus que criou todas as coisas agora recria novos céus e nova terra, com toda a beleza, com toda a exuberância. Tudo agora é para sempre, tudo agora é perfeito, tudo agora é incorruptível. A partir do versículo 9 do capítulo 21, João descreve a cidade santa, a Nova Jerusalém, a habitação de Deus com seu povo, toda a sua beleza, toda a sua glória, resplandecendo nesta cidade. Veja que o capítulo 22, João também ele começa o capítulo 22 ainda com essa descrição do novo céu, da nova terra, do rio da vida, da cidade, da rua principal da cidade, demonstrando tudo aquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Meu irmão, quando lemos acerca de tudo aquilo que Deus preparou para nós na eternidade, nós vemos que o céu, ele é mais do que um destino. O céu é uma motivação. A consciência de que vamos habitar nas cidades celestiais deve fazer diferença em nossas vidas enquanto vivemos aqui na terra. A visão da cidade celestial levou os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó a servirem a Deus de um modo mais firme, a estar na presença de Deus de uma forma mais convicta. E conosco não pode ser diferente. A certeza do céu não deve nos tornar crentes acomodados, nem descuidados com a vida espiritual. Antes deve servir de estímulo para que cada um de nós cumpra o nosso dever espiritual diante de Deus. E agora, a partir do versículo 6 do capítulo 22, nós vamos para o final do livro do Apocalipse, para as últimas palavras de Jesus, as últimas palavras do apóstolo João neste livro, que são de suma importância para todos nós que estamos aguardando a manifestação de Jesus Cristo, a vinda gloriosa de Jesus. Veja o que diz o versículo 6 e o versículo 7 do capítulo 22. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que atenta às palavras da profecia deste livro. Veja que aqui o anjo ele repete a mesma afirmação que ele tinha feito a João lá no capítulo 21, no versículo 5. Ele diz: olha, essas palavras, elas são absolutamente dignas de confiança, são verdadeiras. Não estamos diante de um conto de fadas ou de uma história qualquer. Aqui está a palavra de Deus, viva e eficaz, que vai se cumprir, cada uma delas, no seu devido tempo. O que João escreveu é a palavra de Deus e, portanto, são palavras fiéis e verdadeiras. O mesmo Deus que falou por intermédio dos profetas também falou ao apóstolo João. O mesmo Deus que manifestou seu Espírito e induziu os profetas para que escrevessem no Velho Testamento. Mais uma vez, ele usa João para escrever o Apocalipse. Aqui está a evidência de que o Apocalipse é tão palavra de Deus quanto as revelações que foram dadas a Isaías, a Ezequiel, a Jeremias e a todos os profetas do Velho Testamento. E no versículo 7 ele diz: eis que venho em breve, ou seja, eis que venho sem demora. O Senhor aqui mais uma vez chama a atenção para o momento iminente da sua vinda, do seu retorno. A igreja está à espera da volta de Cristo desde o tempo dos apóstolos. E o Senhor ainda não veio. Mas quando as profecias de João começarem a se cumprir, tudo acontecerá rapidamente. Não haverá qualquer atraso.
O apóstolo Pedro, escrevendo em sua epístola, ele diz que muitos zombarão de nós e dirão: onde está a promessa da sua vinda? Mas ele afirma dizendo que Deus não retarda a sua promessa. Deus não conta o tempo da mesma forma que eu e você contamos o tempo. Deus está na eternidade. Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Portanto, o Senhor não atrasa o cumprimento da sua promessa. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E agora, nos versículos 8 e 9, João está extasiado, está perplexo diante de tamanha revelação, diante de tudo que lhe fora mostrado. Veja o versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não faças isso. Eu sou corservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. Note, meu irmão, que esta é a segunda vez que isto acontece. Na primeira vez, foi lá no capítulo 19, versículo 10, quando João tem a visão das bodas do Cordeiro, da noiva e do noivo reunidos no banquete de comemoração da grande cerimônia de casamento. Ali João se prostra aos pés do anjo e também é advertido acerca de que ele não deveria adorá-lo. O anjo então aqui, ele dá 3 conselhos a João. O primeiro conselho é: não adore anjos. Anjos não devem receber adoração. E o segundo conselho é: adore a Deus. Somente Deus é digno de receber todo louvor, toda a glória, toda a adoração. E o terceiro conselho está no versículo de número 10. Ele diz: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Veja que aqui nós não podemos deixar de fazer uma referência ao livro do profeta Daniel, quando lá no capítulo 12, Deus dá a Daniel a revelação das últimas coisas, das coisas que aconteceriam no final dos tempos. E a ordem para Daniel foi para que ele selasse aquela revelação. O próprio Daniel recebeu a ordem de selar o livro, pois ainda não era chegado o tempo certo daquelas coisas serem reveladas. Mas o livro de João é o Apocalipse, é a revelação de Deus e, portanto, não deve ser selada. As exortações desse livro devem ser atendidas pelas igrejas de todas as gerações, desde a época de João até o final dos tempos. A salvação é tão graciosa e vital que até no último segundo da vida haverá tempo para que o pecador se arrependa. Portanto, a advertência é: não seles a profecia deste livro, porque o tempo se aproxima rapidamente. E nos versículos 11 e 12, nós temos uma advertência importantíssima. Veja o que diz o versículo 11. Ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Amados, talvez numa leitura rápida do versículo 11, nós podemos ser induzidos a pensar que Deus não está nem por aí para os pecadores, que Deus agora já não se importa mais com os ímpios. Ele está dizendo: olha, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é injusto, pratique mais injustiça ainda. Continue nos seus pecados, vivam a vida de vocês, como se Deus já não mais se importasse com os pecados deles. Mas de fato não é isso. Se fosse assim, estaria contrário a tudo aquilo que o Evangelho prega, tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, Deus quer que o ímpio se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. Na verdade, o versículo 11 ele deve ser interpretado à luz do versículo 12. Veja que o versículo 12, na sua primeira parte, ele diz: eis que venho sem demora. A volta do Senhor é iminente. O Senhor já está às portas. A vinda de Cristo será tão rápida que os homens eles não terão tempo para mudar de caráter. E Apocalipse 22:11 é um aviso solene indicando que as decisões determinam o caráter do ser humano. E o caráter vai determinar o destino final dessa pessoa.
Portanto, a hora de decidir que tipo de pessoas nós queremos ser é agora. Ou nós somos santos e continuamos a santificar a nossa vida, praticando ainda mais a justiça, ou nós nos enveredamos pelo caminho do pecado e nos afundamos ainda mais nele. Uma outra verdade que podemos extrair desse texto é a de que, à medida que a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima, os homens vão se tornando cada vez pior, cada vez mais incrédulos, cada vez mais maldosos, cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais endurecidos em seus corações para as grandes verdades do Evangelho. A humanidade caminhará de mal a pior. Os cristãos, por sua vez, devem buscar a santificação e testemunhar a salvação que há em Cristo Jesus neste mundo tenebroso. O Senhor diz: Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Talvez alguém possa perguntar: vale a pena levar uma vida piedosa no mundo de tanta injustiça? A resposta é sim, pois Jesus está voltando e ele nos recompensará. Deus está atento aos sofrimentos e aos serviços que nós fazemos para ele aqui nesta terra. E o que fazemos para ele não é em vão. No tribunal de Cristo, os santos serão julgados segundo as suas obras, e os galardões serão entregues aos que foram fiéis. E o versículo 13 é um grande estímulo a todos que procuram servir ao Senhor. Deus sempre termina tudo o que começa, pois Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. Ele é o Senhor da história e o Senhor na história. Ele tem o domínio absoluto de todas as coisas. Portanto, irmãos, é preciso manter-se puro. Veja o que diz o versículo 14. Bem-aventurados, felizes, abençoados com felicidade, são todos aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. E assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar a cidade através dos seus portais. Você se lembra que lá no capítulo 7 de Apocalipse, quando João tem a visão dos salvos da grande tribulação, e um dos anciãos pergunta para João: quem são estes que vêm de vestes brancas? E ele responde dizendo: são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e agora têm direito à vida eterna. Veja que aquela palavra, a mesma palavra que foi dita aqui, ela foi dirigida àquelas pessoas que já estavam salvas, que já estavam na glória. Agora, esta palavra aqui no capítulo 22, versículo 14, é dirigida a mim e a você, para que eu e você, todos os dias, lavemos as nossas vestes e as alvejemos no sangue do Cordeiro. Pois é exatamente isso que nos garante a vida eterna. O direito à árvore da vida é o direito à vida eterna. E poder entrar na cidade, poder desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro são os vencedores. São aqueles que vivem uma vida de obediência a Deus e à sua palavra. E a obediência à palavra de Deus é a marca da verdadeira salvação. O contrário disso é o que está no versículo 15. Veja, no entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. O céu é um lugar santo, irmãos, e para lá só vão aqueles que foram santificados pelo sangue de Jesus. Talvez alguns irmãos tenham dúvida quanto à expressão os cães que ficarão de fora. Na tradição judaica, essa expressão cães era aplicada a todas as pessoas que se envolviam nas práticas religiosas impuras e viviam uma vida totalmente oposta a tudo aquilo que Deus determinava em sua lei, em sua palavra. Os judeus também usavam esse termo para se referir àquelas pessoas que se envolviam com a prostituição nos cultos pagãos. No versículo 16, nós encontramos o próprio Senhor Jesus aqui ratificando tudo aquilo que João escreveu na profecia deste livro. Veja que diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para entregar este testemunho em revelação às igrejas. Veja que isso está coerente com aquilo que está no capítulo 1 de Apocalipse. Ao livro do Apocalipse, ele começa dizendo assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar.
e que ele, por intermédio do seu anjo, expôs ao seu servo João. Então, mais uma vez, Jesus vem ratificando isso. Ele vem dizendo: fui eu quem trouxe, através deste anjo, a revelação a João, para que ele pudesse escrever e enviar às igrejas, não somente às igrejas ali da Ásia Menor, as 7 igrejas, mas a toda a igreja do Senhor Jesus, em todos os tempos, em toda a história. E aqui também Jesus se identifica como a raiz de Davi e a brilhante estrela da manhã. Ele diz: eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. O primeiro título refere-se à sua humanidade e o segundo à sua majestade e glória. Como raiz de Davi, Jesus fez Davi existir. Como geração de Davi, Jesus veio ao mundo como um judeu da linhagem de Davi. A estrela da manhã anuncia que a aurora não tarda. Jesus Cristo, ele virá para buscar a sua igreja como a brilhante estrela da manhã. Mas quando ele voltar para julgar o mundo, aí ele virá como o sol da justiça. Portanto, ficam evidentes aqui tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Agora, irmãos, a partir do versículo 17, nós vamos ter as advertências e as bênçãos finais do livro do Apocalipse. O versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha, e todos quantos desejem, venham e recebam de graça a água da vida. Esse versículo demonstra toda a expectativa do Espírito e da noiva em relação à vinda do Senhor Jesus. Ele que um dia disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Ele que diz: eu venho sem demora, criou na igreja essa expectativa e agora a igreja anseia, aguarda com muita expectativa e ansiedade o momento glorioso da vinda do Senhor, em que os salvos em Cristo serão reunidos para sempre com o seu Deus na glória. O Espírito de Deus, por meio da igreja, a noiva do Cordeiro, pede que Jesus venha, pois a noiva deseja se encontrar com o noivo e entrar no seu lar eterno. No entanto, irmãos, os cristãos também devem convidar os pecadores, os perdidos, a se entregarem a Cristo e também beberem da água da vida. Não foi isso que Jesus disse à mulher samaritana lá junto ao poço? Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Não há dúvidas, irmãos, de que quando a igreja vive a expectativa da volta de Cristo, isso estimula a igreja a pregar o Evangelho, a falar de Jesus a outras pessoas, bem como a viver uma vida santa. Uma compreensão correta das profecias bíblicas deve nos levar à obediência à palavra de Deus e a compartilhar o convite de Deus com o mundo perdido. E agora, nos versículos 18 e 19, nós temos uma advertência muito séria. Muito séria. Diz assim: portanto, declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Os escritores da antiguidade costumavam colocar advertências desse tipo no final dos seus livros, pois as pessoas que copiavam seus textos a fim de distribuí-los ao público poderiam ser tentadas a mudar o conteúdo. No entanto, a advertência de João não é dirigida a um copista, a alguém que vai fazer uma cópia do livro, mas sim aos ouvintes, aos cristãos da congregação em que o livro está sendo lido em voz alta, a toda a igreja do Senhor nos dias atuais, a todos aqueles que hoje leem o livro dessa profecia e estudam a palavra do Senhor. Infelizmente, irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas elas não querem se submeter à palavra do Senhor. Pelo contrário, elas querem adaptar a palavra de Deus à sua realidade, à realidade das suas vidas, à sua forma de viver. E com isso acabam mudando a palavra do Senhor, ou acrescentando à Bíblia coisas que elas queriam que estivessem ali, ou então mesmo retirando da palavra de Deus coisas que elas acham desnecessárias e que não deveriam estar ali.
mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela não pode ser mudada. É perigoso mudar a palavra de Deus. O que guarda a palavra e lhe obedece será abençoado. Porém, aquele que adulterar a palavra será de algum modo disciplinado. E veja que isso se aplica a toda a palavra de Deus, não somente ao livro de Apocalipse. Em Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 2, Moisés diz assim: Nada acrescentareis ao que eu passo a vos ordenar, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, exatamente como prescrevo a vós. Veja que lá no Velho Testamento já estava a ordem do Senhor para que a palavra dele não fosse alterada, não fosse modificada. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6 diz assim: A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é o escudo para quem nele confia totalmente. E o versículo 6 diz assim: Não acrescentes nada às suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te constranja e passes por mentiroso. Portanto, irmãos, veja que é algo muito sério. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada. O texto aqui diz, olha, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro, da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. E por fim, irmãos, temos o versículo de número 20. João diz assim: Aquele que dá testemunho destas palavras afirma, com toda certeza, venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Veja aqui que o próprio Senhor Jesus, que é aquele que dá testemunho destas palavras, que confirma as palavras da profecia deste livro, ele mesmo afirma categoricamente, nos dando a certeza e a convicção de que ele em breve voltará. Ele diz, com toda certeza, venho rapidamente. Oh, meu querido irmão, o Senhor está voltando. Jesus está voltando. Mais do que nunca, a vinda do Senhor está próxima. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Possamos estar preparados, santificados, aguardando esse momento glorioso. A igreja primitiva, quando se reunia para celebrar a ceia do Senhor, ao final da celebração da ceia, os irmãos ali em comunhão proclamavam Maranata, Maranata, ou seja, o desejo que havia no coração deles de se reencontrarem com o Senhor, de se reencontrarem com Jesus. E eles diziam Maranata, vem Senhor Jesus. E aqui, no final do livro do Apocalipse, após a confirmação dos próprios Senhor Jesus dizendo, com certeza, venho sem demora, a igreja então confirma com um amém, com um assim seja, amém. Ora vem, Senhor Jesus. E eu quero encerrar aqui, irmãos, com as palavras do próprio apóstolo João, no versículo de número 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Amém.